E agora nós vamos ouvir de vocês alguns testemunhos, alguns depoimentos. Hoje, na reunião aqui com os pastores relataram vários depoimentos de coisas lindas que Deus fez. É que a minha... É que eu sou é que eu sou facilitadora, né? E eu tenho um GP. E uma das minhas alunas, porque eu trouxe 3, e... Então você veio com elas no amigo? No culto do amigo, na reunião do amigo? Uhum. As 3 aceitaram Jesus. E quando a gente estava lá no Conexão, uma delas, quando a gente estava orando, começou a chorar de alegria. Amém, graças a Deus. E você ficou alegre que Jesus fez uma obra no coração das amiguinhas? Fiquei. Amém, graças a Deus. Amém, louvado seja Deus. Amém. Ok, a Aimee aqui. É muito gratificante o que Deus fez na nossa família na Semana da Colheita. Mas, na verdade, a gente vive esse milagre desde que nós soubemos que estávamos grávidos da Aimee. Quando descobrimos que era uma menina, nós descobrimos que estávamos grávidos, a gente já sabia o sexo. Eu estava grávida de 4 meses e eu contei para o pastor Iverson. E ele falou assim, como é seu nome? Ele falou, Aimee. Ele falou, que grande desafio. Mas eu não imaginava quão grande seria esse desafio. E agora, na Semana da Colheita, no dia que o pastor lançou, foi lançado lá embaixo para as crianças. E ela pegou o cartãozinho, e lá embaixo eles falaram que podia convidar para vir para o culto, ou para algum evento, fazer alguma festa, ou para o GP. E a Aimee falou para a gente, mãe, vai ser bem na semana do meu aniversário. E eu gostaria de fazer uma festa do meu nome, a festa da Quadrangular, a festa da Aimee. E foi um grande desafio para a gente, porque ela colocou vários nomes. Não foram 5, foram muitos nomes que ela colocou no cartão dela. E a gente falou assim, nós teríamos que também investir. Ter um investimento também financeiro. Não seria para nós, seria para a glória de Deus, né? E Deus nos abençoou muito. E o que aconteceu? No aniversário, foram 20 pessoas que receberam sacolinhas no aniversário. 20 visitantes. E os 20 receberam as sacolinhas. Deu um total de 4 famílias nesses 20. E essas 4 famílias aceitaram o desafio da gente falar sobre os cartõezinhos. Então, nós estamos com um grande desafio vindo da nossa Aimee, né? Então, nós agora vamos colocar na nossa agenda, nós vamos ter que sair de algum GP para a gente abençoar agora essas outras pessoas. Né? Nós vamos ter que deixar de algum GP. Fora isso, a professora dela que não foi no aniversário, e quando a gente foi buscá-la, a Aimee entregou o presente para ela. Ela nos abraçou e chorou na frente da escola. E ela falou que ela quer também que a gente vá na casa dela. O mais impressionante foi uma amiga que ela convidou e que ela ora já há muito tempo. Como que é o nome da amiga, filha, que foi no teu aniversário? Fala. Esqueci o nome agora, mas é muita emoção. E essa menina, ela vinha no aniversário, ela ficava em volta de mim, do Júnior, dizendo que ela era muito sensível. E ela pediu para ficar na nossa casa, e a mãe dela, a primeira vez que nos viu, na verdade, e a deixou lá. Então, a gente viu que a situação era difícil mesmo, né, para essa família. A gente entendeu por que a Aimee ora por ela, né, há tanto tempo, e ela também, quando nós fomos levá-la no domingo embora, a família pediu para a gente ir até a casa e fazer GP, porque a gente explicou toda a situação. Mas teve outro desafio maior ainda, que bem na semana do aniversário, eu estava limpando o quarto dela e achei o cartão, e ela não escreve ainda direito, e estava escrito Passa. E eu falei para ela, filha, mas quem é Passa? Ela, mãe, é o Passaia? Eu falei, meu Deus.
E a gente começou a orar, né, amor, a respeito disso. Você tem que explicar quem é Passaia, nem eu sabia. O pastor Silas também não sabia. Passaia é um jornalista da Tribuna da Massa, da Rede Massa. E na sexta-feira ele sempre dá gás e ele dá carona para as pessoas. Aí nós fomos perguntar para ela o porquê que ela queria convidá-lo. E estava orando por ele. Ué, mãe, se ele dá gás para as pessoas sem ter Jesus, se ele dá carona para as pessoas sem ter Jesus, imagina se ele tiver, ele vai levar as pessoas para a igreja. Então, olha o pensamento dela. Aí Deus falou para a gente entrar em contato com ele. E Deus abençoou muito, porque foi assim, eles abriram, né? E daí isso foi na segunda-feira, daí na sexta-feira era só gente me ligando, Gisele, passou no Tribuna da Massa sobre o aniversário da Aimee, sobre a quadrangular, sobre o testemunho da Aimee. Eu falei, nossa, foi além do que a gente imaginava. A gente imaginava que ia ser só o aniversário, mas passou. Muita gente ouviu sobre o testemunho da Aimee também, né? Em canal, né, aberto. Então, e depois ele nos ligou e falou, e como ele sabia do presente, ele pediu para a gente ir até lá levar o presente. Então, para nós, assim, foi um grande desafio. E é um grande desafio porque a gente precisa ouvir os nossos filhos, a gente precisa olhar para eles, porque às vezes o chamado está através deles nas nossas vidas, né? Às vezes o chamado está através deles, e eu louvo a Deus por tudo isso. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Eu quero testemunhar de uma das amigas que vieram no nosso GP, e hoje ela veio, começou no nosso GP e já veio testemunhar que Deus abriu as portas de emprego para ela. Então, foi uma grande semente, através das nossas orações, Deus moveu corações e nos deu a vitória. Amém, graças a Deus. Essa semana do avivamento, da semana da colheita, eu estava me desafiando já desde o começo do ano a poder, quando entrar no cursinho, poder realmente fazer alguma coisa diferente. E sempre que nesses anos, nesse segundo ano que eu estou no cursinho, assim, eu tenho visto muitas coisas assim que me chateavam um pouco, em relação a professores e tal. E nesse ano eu falei assim, Jesus, o ano passado eu consegui trazer um amigo meu, mas esse ano eu queria que fosse um professor. E daí eu estava na aula e tal, daí surgiu uma oportunidade lá mesmo, lá eu e o Thiago, que está aqui também, a gente começou a ter aula com um cara. E assim, era super divertido e tal, a gente conversava. E um dia, assim, Deus falou comigo para chamar ele. E nessa que ele me pediu, eu falei assim, mas ele é professor e tal, isso é meio complicado. Mas, assim, não que ele tivesse muita diferença de idade da minha, mas eu fiquei meio assim, poxa, daí eu comecei a pensar e tal, comecei a colocar um monte de dificuldade na frente, daí eu falei, quer saber, tá, vamos lá. Daí no outro dia eu cheguei assim, eu orei bastante para que ele pudesse vir, e ele falou, e quando eu fui convidar ele, eu falei assim, eu queria te convidar e tal, dele, onde que é? Vamos lá. Daí eu falei, mas eu nem chamei ainda. Eu falei, tá, mas posso fazer o convite formal, pelo menos agora? Daí ele falou assim, pode. Daí tá. Daí eu fui lá, entreguei o convite para ele, daí ele falou assim, vou lá sim com vocês. Daí na igreja e tal, não sei o que, daí ele veio. Isso era na quinta-feira, daí ele veio, e daí aqui a gente estava tendo um negócio dos jovens lá, e ele falou assim, daí fizeram um convite para sexta-feira e tal, e eu tinha aula na sexta-feira, daí eu falei assim, cara, acho que eu não vou conseguir ir, né, na sexta. Daí eu falei, acho que eu vou ficar em casa e tal. Daí ele chegou assim para mim no final do culto, ali, depois de ele ter aceitado Jesus, ele falou assim, eu vou vir sexta-feira também, agora você vai ter que vir junto comigo. Daí eu olhei assim para ele e falei assim, cara, como assim, mano? Daí ele falou, daí eu falei, beleza então. Daí a gente veio de novo, daí agora, daí ele entrou de férias, ele começou a contar sobre as coisas que Deus está começando a fazer na vida dele, de portas de emprego que ele estava querendo. Ele mora lá no teu prédio. Daí a gente foi lá teve festa junina lá no teu prédio, ele foi lá, daí participou ali e tal. Então, assim, ele está conseguindo trazer ele é um cara, assim, muito legal. E me surpreendeu muito, assim, a forma que ele aceitou. Porque eu realmente não esperava, assim. Eu só falei assim, vamos fazer alguma coisa. Daí ele, já vamos, assim, fechou então. Vamos lá, só marcar o dia que a gente vai. Então, eu comecei a perceber que, às vezes, é muito mais simples do que imaginava.
porque a gente começa a colocar coisas assim na nossa cabeça, mas desafios até maiores, como chamar um professor para vir e ele aceitar Jesus no primeiro dia aqui que ele veio, foi muito especial. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Bem, queridos, como pastora também em tempo integral, a gente é mais acostumada a cuidar das pessoas que vocês trazem para nós. E quando eu trabalhava em outro lugar e também era pastora junto, a gente tinha a oportunidade de falar de Jesus a muitas pessoas, porque o ambiente que nós trabalhávamos era de pessoas que não conheciam a Ele. Mas eu e a pastora Sheila, a gente tem uma pessoa em comum, que nós compartilhamos ela em oração, que é a nossa professora de Pilates. Queridos, quando eu fui para lá, eu fui com uma dor incrível na coluna, e aí eu precisei fazer Pilates por causa disso, e ela é uma excelente profissional. Mas eu confesso para vocês que quando eu entrava naquele lugar, eu fazia esteira virada para um Buda, eu fazia um outro movimento virado por uma mandala, e eu chegava em casa e dizia para minha irmã, olha, Beth, eu não sei se eu vou continuar muito tempo lá, né? Daí ela, não, você vai, porque você vai ser instrumento para ganhar aquelas pessoas para Jesus. E em 4 meses que nós estamos lá, começamos a orar por ela, orar. E nós começávamos a falar de Jesus modestamente para ela. E no sábado da Semana da Colheita, eu vim trabalhar no TCL, estava lá no hall, e veio um homem bem alto, maior que o pastor Carlinhos, e disse assim para mim, chorando, olha, Patrícia, eu preciso que você vá na minha casa. Então eu disse, olha, eu não posso ir na sua casa, eu sou mulher, mas espere, eu vou chamar um pastor para ir na sua casa. Ele disse, não, a Regina está te chamando, a sua professora de Pilates. Daí eu disse, sério, por quê? Porque ela disse que ela está morrendo. Queridos, eu nem precisei ir até ela mandou me buscar. E quando eu cheguei lá, ela estava bem perturbada espiritualmente, nós oramos com ela, falamos do plano da salvação para ela, ela aceitou Jesus, a sua família aceitou Jesus, e eu disse, olha, de hoje em diante você precisa ir à igreja. E no mesmo dia, eu vim no Alta Frequência, eu preguei, eles estavam todos aqui, eles aceitaram a Jesus quando eu fiz o apelo, e o mais lindo é que eles vieram no domingo e já trouxeram visitantes. Então, ela entendeu o plano da salvação, está sendo liberta, está aqui, e hoje é o primeiro dia que ela não veio, porque daí eu precisei contar o testemunho, então ela não está aqui, né? Mas ela não faltou, esse é o primeiro culto, desde que ela aceitou Jesus, que ela não falta, veio até no TCL, com toda a família, então, para a glória de Deus, isso. Amém, graças a Deus. Boa noite, meu nome é Ian, e eu não sou daqui da primeira e aqui, eu sou de outra igreja, uma igreja irmã, meus pais que são daqui. E quando entrou nessa semana, na Semana do Amigo, a minha mãe falou assim, Ian, aí tem umas paradas lá dos amigos, lá na igreja, por que você não chama um amigo seu? Aí eu meio que ignorei, porque é difícil chamar alguém para a igreja em si. Mas eu pensei em algumas pessoas, e entre essas pessoas tem um amigo meu na minha sala, que se chama Juliano, sendo que eu já descartei a ideia de trazê-lo para cá, porque a mãe dele é super protetora, não deixa ele nem ir para a igreja, até porque ela não gosta muito de igreja. E quando chegou, acho que quarta, ou quinta ou sexta, um desses 3 dias, ele me mandou mensagem e falou assim, ele treina boxe aqui do lado, e ele falou assim, Ian, seguinte, tá a fim de ir treinar comigo quarta, quinta ou sexta? Eu falei, pô, cara, até vou. Mas só se tu for comigo depois da igreja, porque já está programado de eu ir. Tava nada. Aí eu falei, só se tu for comigo. Aí ele falou, não, cara, eu vou falar com minha mãe e a gente combina. Aí ele falou com ela, a mãe dele falou, pode ir, mas você tem que estar em casa 10 horas. O treino acabava 8 horas, a gente ia vir andando. O treino acabou 8 horas, a gente veio andando, chegamos aqui, era 8h50. A gente entrou lá no outro templo. O pastor já estava dando amém praticamente, e aí teve um pequeno louvor, e depois teve o apelo. Aí nesse apelo eu fiquei olhando assim, meio de canto de olho, para ver se ele ia levantar ou não. Aí eu vi que não, aí eu cutuquei ele assim, levanta aqui comigo. Aí ele levantou. Aí chegou um cara para orar aqui com a gente, né? Aí ele aceitou Jesus, ele começou a chorar e tudo. Aí ele ganhou aqueles brindezinhos, ganhou um combo de um refrigerante e um salgado. Aí ele olhou para mim, pô, cara,
vou voltar mais vezes aqui, né? Não sei o quê. Aí ele ficou todo animado depois. E passou isso, na semana seguinte, alguém matou a cachorra dele e ele ficou muito abalado porque ele estava com essa cachorra desde pequeno. E num dos livrinhos que ele ganhou do brinde, ele foi ler o devocional do dia, que era Pão Diário, e ele falou assim, cara, você acredita que o que eu fui ler era exatamente o que aconteceu comigo? Eu falei, mano, investe, lê isso daí, cara, pega aquela Bíblia lá que tu ganhou, lê também. Aí, na minha turma, né, a gente resolveu de todo dia, no final da escola, a gente orar no estacionamento. E vai uma galera. Depois disso, que ele aceitou Jesus e tudo, só ele ora. Meu Deus do céu. Nossa, a gente chega, né, se reúne lá, faz a rodinha, pô, pedido de oração. Geral pediu, quem vai orar? Aí ele, eu oro. E desde então eu vejo uma mudança nele, eu vejo que ele está se entregando mais e foi impressionante. Obrigado, querido, obrigado. Primeiramente, boa noite. Agradecer as orações que ajudaram nós, né? Bom, princípio, no começo do Lançando Semente, 3 meses atrás, temos empresa, 70 funcionários, e estava aquela briga e confusão, estava meio pesado o clima. E a Rosa falou assim, vamos orar por eles, vamos orar. Falei, mas 70? O pastor falou 5, 10 no máximo, mas 70, você quer orar por 70? Falei, a luta vai ser grande. Ela falou, não, vamos, você ora pelos homens e eu oro pelas mulheres. Então eu falei, então vamos abraçar essa causa. E fomos, graças a Deus, Deus sustentou nós, né, esses 3 meses. No domingo da colheita, no domingo à tarde, a gente trouxe, além dos 70, na verdade não veio todos, na verdade, né? Veio uma parte, mas veio bastante familiares, a gente contratou um ônibus para trazer eles, veio os familiares, veio os filhos, maridos, e Deus trabalhou bastante, restaurando família, casamento, filho. Deus está fazendo a obra, agora a gente está fazendo os cartões, vamos fazer 2 horários na loja para fazer o cartão com eles. E foi só benção. Agora a Rosa tem um milagre para contar aí. Boa noite a todos. Realmente, quando eu fiz o convite que veio, quando o pastor Silas chamou nós aqui em cima para ajudar a entregar as sacolinhas, que nós não ia conseguir, né? Eu me assustei quando eu vi tudo aquilo de gente, falei, meu Deus, a comida não vai dar. Que a gente fez um café após sair daqui, né? E eu fiquei preocupada, e eu falei, Jesus multiplica aquela comida, Jesus não vai dar, porque deu aqueles, e mais o pessoal do GP Pão de Queijo, que trabalhou muito para conseguir isso, até agradeço que eles nos ajudaram muito. Eu desci e falei, Jesus multiplica tudo aquela comida, que a hora que nós chegar lá, não vai dar, né? E realmente, a hora que nós chegamos, as meninas que estavam comigo falaram, Rosa, acho que nem vamos comer, porque vai ser pouco essa comida, né? De esperar todos os visitantes se servirem, eu falei, ó, de casa é de casa, vocês esperem. Se serviram todos, a mesa continua cheia. Se serviram de novo, a mesa continuava cheia. Daí eu falei, acabou, o pastor Atelcir foi lá, orou, acabou. Eu liberei para todo mundo levar embora. A mesa continuava cheia. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço com essa comida? Aí o GP teve a ideia de ir nas praças doar o alimento. Fomos para 2 praças doar, colocamos uma mesa na frente da nossa loja, continuamos doando os alimentos e voltava, a mesa estava cheia. Eu falei, Jesus, para de multiplicar. Meu Deus, Jesus, para de multiplicar. E realmente, então assim, esse dia, eu vivi aquele milagre contado aqui de 5 pães e 2 peixinhos. Se Jesus multiplicava para 5 homens, só homens, eu criei nesse milagre, Jesus fez lá também, pastor. Ele multiplicou e eu sou grata a Deus por isso. Obrigada pela oportunidade. Amém, graças a Deus. Boa noite, pastor. Boa noite. Assim, quando foi lançado o desafio, me veio em mente, né, uma amiga minha, que trabalhava com ela, desde 2012. Só que, assim, eu sempre convidava as meninas, elas vinham. Só que ela nunca vinha. Sempre tinha alguma história, alguma coisa, nunca dava para vir.
Daí eu falei, vou convidar novamente. Só que às vezes a gente fica, nossa, será que eu estou sendo chata, né? Persistente. E daí, dessa vez, ela veio, ela aceitou a Jesus, ela se quebrantou bastante. E daí, essa semana, eu convidei para ela vir no GP, né? Daí ela falou que talvez não viria. Ela veio no culto, aceitou a Jesus, mas agora não viria. E daí, nesse outro emprego dela, tem uma pastora, só que lá de Natal. Pegou e daí ela entrou em contato, falou assim para ela, olha, ela contou na história e tal, que eu convidei ela para vir na igreja, que ela aceitou Jesus, que ela gostou. Só que daí a pastora falou assim para ela mesma me contou, que que não era mais para ela fugir, porque Deus tá usando essa tua amiga e você já está fugindo há muito tempo. Daí ela me ligou sábado cedo, dela venho, e dela venho, resolveu vir. E daí agora ela falou que vai continuar vindo e que também ela aceitou o desafio do acompanhamento com ela. E daí eu vi assim foi um desafio, né? Perseverança, porque às vezes a gente desiste, convida uma vez, duas e desiste. E depois desses 7 anos, graças a Deus, ela... Graças a Deus, amém. No dia que eu tenho orado pela minha amiga de 30 anos, desde a campanha do ano passado. E ano passado fiquei bem frustrada, porque eu não consegui trazê-la. E esse ano ela veio e o senhor deu seu testemunho em relação à pastora Carmen. E ela teve um AVC, e ela tem as consequências do AVC, né? E ela pediu para conversar com a pastora. E no final do culto, né? E a pastora, assim, ela ficou apaixonada pelo teu testemunho e parece que deu um renovo para ela. Foi bem, bem forte mesmo. Então foi tremendo. E como é importante você testemunhar. Porque, às vezes, você fica com vergonha de falar e não testemunha e perde uma benção, como aconteceu, né, no domingo. Foi tremendo. Eu tenho um GP. O que mais? Tá. Eu tenho um amigo na minha escola e ele já veio aqui na igreja, mas tipo, ele veio uma vez porque já tinham convidado ele. Mas ele só veio uma vez porque, tipo, meio que ele era obrigado a vir. Como eu posso dizer assim? É por causa que ele foi dormir na casa de uma amiga, minha amiga era da igreja. Tá. Aí, tá. Aí... O que estava acontecendo na escola? Aí, na escola, todo dia, ele tentava se matar, porque ele odiava a vida dele, coisa e tal. Aí começou a campanha lançando sementes, e aí a gente começou a orar por ele, e ele veio no meu GP e ele adorou. Se converteu. Amém. Eu acho que através desses pequenininhos, Deus está falando com muita gente grande aqui. Eu participo da igreja aqui há 4 anos. Eu nunca participei de nenhum tipo de igreja, nada. Eu era budista, outra religião que não tem nada a ver com a igreja. E eu aceitei Jesus fazem 3 anos. Eu me batizei aqui. E logo que eu me batizei, o pastor Xavier chamou para mim e falou assim: você vai ter que ter um GP. Eu peguei e olhei para... Na verdade, eu participava de um GP e esse GP meio que se dissipou, assim, né? Uns probleminhas internos. Aí ele falou assim: você vai ter que aceitar o GP. Daí mas como? Eu não sei nem a palavra. Ele falou assim: Deus vai te usar. E eu venho nessa luta, nessa batalha. Então, você falou de encorajamento, né? Eu não tinha... nem pegava na Bíblia para ler. Igual teve um companheiro nosso aqui que veio na segunda-feira com o pastor Walter, que eu estou participando de segunda aqui também, e ele falou que ele tinha raiva de crente. Eu também tinha raiva de crente. Eu não podia olhar para uma pessoa assim que falava que era da igreja, e Deus tem me usado tanto que eu não saio daqui dentro, acho que as pessoas me veem. Né? E tipo assim, eu até fico envergonhado e peço desculpa se caso alguma vez eu olhei para vocês. Tipo, tá bom? Amém, graças a Deus. Assim, eu acho assim que tem sementes que ela demora muito para germinar. Então eu estou orando por uma pessoa já tem muito tempo.
E teve a campanha e eu continuei orando. E hoje eu ouvi da boca dela, eu quero ir na igreja. Eu não a trouxe hoje, porque já estava muito, eu já cheguei atrasada. Então, se eu fosse ainda esperar, né, eu não viria. Ela não viria e nem eu. Eu falei, mas você vai para a igreja. E, tipo assim, era uma pessoa totalmente incrédula, que ela vê religião só como charlatanismo. E dizia assim para mim, eu não preciso ir numa igreja. Eu não vejo essa necessidade. Eu acredito num Deus. Não era tão incrédulo porque acredita em Deus. Mas assim, eu não vejo essa necessidade de entrar numa igreja por causa de Deus. Eu converso com Deus do meu jeito. E hoje a pessoa falou para mim, eu quero ir na igreja. Amém, graças a Deus. Amém. Boa noite, amada igreja. Deus estava me incomodando lá na cadeira e falou assim, vai lá porque com certeza Deus tem algo especial. Pastor Silas me conhece há muito tempo. E eu orei por uma pessoa há mais de 30 anos, porque eu sabia que um dia ela estaria com o Senhor. E o Senhor me deu essa graça. Era o meu pai. E eu falei, Senhor, obrigada, porque o Senhor tem muita coisa para fazer ainda na minha vida e nessa igreja. Lançando semente, eu coloquei algumas pessoas. E eu não vou desistir delas, porque eu sei que Deus tem algo muito especial. E eu estive aqui no domingo e Deus foi assim tremendo, porque não é para você desistir. Não é para mim desistir. E hoje Deus falou muito comigo através dessa bênção que é o anjo do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem algo sobrenatural para as nossas vidas. Não desista das pessoas, porque a gente tem que encher o céu, não o inferno. Deus tem algo muito especial para a primeira igreja. O pastor Silas sabe disso, a gente já conversou sobre isso. E, com certeza, esse templo vai ser pequeno para aquilo que Deus tem para essa igreja. Lançando semente é muito mais daquilo que você pensa que é. É algo sobrenatural. Vem do coração de Deus. Vem dele isso. Nasceu no coração dele e ele passou para o anjo. Então, tenha certeza que Deus tem algo muito especial. Muitas pessoas necessitam do teu olhar, do teu carinho, do teu amor por ela. Às vezes a gente passa pelas pessoas e as pessoas estão gemendo e elas querem algo diferente. E eu tenho certeza que Deus tem essa diferença na tua vida, na minha vida. Então acredite que Deus vai fazer muito mais ainda. Amém. Amém, graças a Deus.